O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Estamos ainda nesse tempo de Quaresma, mas hoje, dia 22 de fevereiro, a igreja celebra a Cátedra de São Pedro, que é uma festa. Nós damos um pequeno intervalo para celebrar esse dia que é de suma importância para nós. Nós vimos hoje no Evangelho Jesus, que está ali na região de Cesareia de Filipe, que fica lá na região norte de Israel. Lá em cima, lá no topo, se você pegar o mapa de Israel, lá em cima você vai ver a Cesareia de Filipe. E nesse lugar Jesus faz essa pergunta para os apóstolos, né? Lembremos assim que essa pergunta ela tem uma intenção. Foram 3 anos de ensinamento. Jesus reuniu os 12 apóstolos, ensinou tudo o que precisava ensinar. Ele está prestes agora a ir para Jerusalém para cumprir e definir a sua missão, que é de morrer na cruz e nos salvar. Então, agora Jesus faz uma avaliação para os apóstolos. Diga, depois desse tempo que vocês estão comigo, né? No dizer das pessoas, quem sou eu? Então, o que é que o povo está dizendo em relação à minha pessoa? Bem, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que é Elias, e tudo bem, aí Jesus diz, ok, isso é que o povo está dizendo, mas e vocês? Quem sou eu? Aí Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus ele deixa bem claro que essa resposta de Pedro não foi algo assim que veio de Pedro, foi uma revelação. Pedro falou algo que ele não entendia, mas que foi revelado pelo Pai. Por isso que ele diz, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Aí agora Jesus dá a missão para Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, sobre essa pedra, sobre você, Pedro, eu vou construir a minha igreja. É interessante que hoje em dia nós ouvimos muito isso, né? Que Deus
que Jesus, ele não fundou uma igreja. Se ouve muito isso. Não, ele não fundou igreja nenhuma. O importante é servir a Jesus. Ter Jesus como Senhor basta, não precisa ter igreja nenhuma. E Jesus está dizendo: sobre você, Pedro, eu construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Hoje, com essa celebração da Cátedra de São Pedro, nós católicos somos chamados a renovar a nossa fé nessa igreja, a única. Não existe outras igrejas. Lá no livro do Apocalipse fala que a igreja é a esposa de Cristo. Então, se é a esposa de Cristo, imagine Jesus com um monte de esposa. Isso é óbvio, né? Não tem como ele ter um monte de esposa. Isso é adultério. A esposa de Cristo é a igreja católica, porque desde os inícios foi assim. E agora Jesus dá essa missão, né, a Pedro. Pedro é a cabeça. E os bispos estão ali unidos à cabeça que é Pedro. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. E o São Pedro, ele está em cima como cabeça. Jesus dá essa missão para ele. A unidade da igreja, ela só vai acontecer se nós católicos estivermos unidos ao Papa e aos bispos. E é preciso que o Papa e os bispos estejam unidos num só pensamento, mas num só pensamento de tudo aquilo que a igreja sempre ensinou. É o magistério, né, chamado o magistério da igreja, que nos ensina e que deve sempre nos ensinar o que é o certo. Nunca pode nos ensinar o que é o errado. Sempre o certo. Bem, se nós professamos a nossa fé, nós dizemos assim: creio na Igreja Católica, una, santa, não é dupla, é una. Una, santa. É nela que nós devemos acreditar. E o magistério da igreja precisa sempre nos ensinar isso. Esse é o ensinamento de sempre. Pedro, tu és Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra, sobre você, Pedro, porque eu estou dando toda a minha responsabilidade agora a você, Pedro. Porque eu vou morrer, vou ressuscitar, ainda vou ficar um tempo ensinando algumas coisas para vocês, dando alguns acréscimos, que talvez vocês ainda tenham algumas dúvidas, e depois eu vou para a casa do Pai, eu vou para lá. E a responsabilidade agora fica na mão de vocês ensinarem. Se vocês ensinarem o correto, o rebanho irá se salvar. Se vocês ensinarem o errado, o rebanho irá se perder. Olha que responsabilidade. E um dos ensinamentos é esse. A igreja é única. Não existe várias igrejas, só existe uma igreja. Nós vamos percebendo no decorrer da história da igreja, né, que o demônio, na sua fúria, por várias vezes tentou destruir essa igreja, essa única igreja. Ele tentou, mas graças a Deus, Jesus hoje deixa bem claro aqui no Evangelho, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não.
Então, quanto mais nós percebermos, né, tantas dificuldades, tantas crises na igreja, tantas situações, que dá a impressão que a coisa agora vai ser destruída. É divisão daqui, é divisão de lá. Nós, católicos, nós precisamos nos apoiar nessa palavra de Jesus. As portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irá derrotá-la. Por exemplo, teve uma época na igreja, ali no século XVII, lá na Inglaterra, Henrique VIII, o rei, né? Henrique VIII, ele foi casado com Catarina de Aragão. Só que ele queria um sucessor. E não veio nenhum homem. Então, ele tomou uma decisão. Ele quis se separar da esposa dele e casar com outra, Ana de Bolena. Então, ele achava que ele poderia se divorciar, uma vez que ele casou na igreja, o casamento estava correto, não tinha nada que pudesse levar a uma nulidade, mas ele, como rei, ele achou que ele poderia fazer isso. Então, ele pede ao Papa Clemente VI que libere ele para casar com outra pessoa. O Papa disse não. Imagine o Papa enfrentando o rei. Não, não pode. A sua esposa é Catarina de Aragão. E aí, por causa disso, acontece um cisma, uma divisão. É por isso que tem a igreja anglicana. Ela surge disso aqui. Teve outros detalhes também, né? Mas isso aqui foi o ponto mais importante. Então, o que foi que o Henrique VIII fez? Tá bom, então, já que o senhor sendo o Papa e o senhor não aceita, né, eu, como rei, me separo. Pronto. Ele se separando, ele se desligando da obediência ao Papa, e ele sendo rei, ele faz também com que todo o seu reinado mude. Eu não vou dizer que isso foi todo, mas uma boa parte se separou da igreja. É aí que surge, né, um dos seus administradores, conselheiros, o chanceler, chamado Thomas More. E Thomas More, o Henrique VIII queria obrigá-lo também a se desmembrar da igreja, desobedecendo ao Papa. E Thomas More disse, não, ao Senhor te obedeço em tudo, porque o Senhor é o meu rei, mas isso aqui eu não posso ir contra o Papa, não. O Senhor está errado. E aí ele tentou de várias formas para ver se esse Thomas More mudava, e Thomas More não. Aí deu a sentença de morte. Ele foi degolado. Ele morreu fiel ao Papa, na sua fidelidade ao Papa. É ele que conta que, quando ele estava indo para ser morto, né, a esposa dele e a filha começaram a dizer que ele deveria abdicar, dizer que ia ficar com o rei, sim. Aí ele faz uma pergunta, minha esposa e minha filha, se eu desobedecer hoje ao Papa, estou indo para morrer. Se eu me abdicar a minha fé, vocês me dão ainda quantos anos de vida?
alguns anos, uns 50 anos, ele disse muito pouco em relação à vida eterna. E morreu. Fiel à igreja, fiel ao magistério. Foi fiel até a morte. Porque não tinha como ele ceder a uma questão dogmática. Casou, só a morte separa. Não pode ser assim. Vocês veem que por trás, de uma questão de fidelidade no casamento, teve pessoas que morreram para serem fiéis ao que a igreja ensina, sempre ensinou. O que Deus uniu, o homem não separa. Tem um outro Papa, o Papa Pio XI, no dia 6 de janeiro de 1928, ele emitiu uma encíclica para toda a igreja chamada Mortalio Animus. Por que que ele escreveu essa encíclica? Aqui é para vocês verem como o magistério, na pessoa do Santo Padre, junto com os bispos, que estão para ensinar, eles precisam fazer com que o ensinamento de sempre que Jesus ensinou permaneça, para que nós não nos desviemos, porque o desvio nosso pode incluir em perda da nossa salvação, porque nós precisamos ser fiéis. E nesse tempo estava surgindo dentro da igreja, os católicos se misturando com outras denominações, indo atrás, tendo cursos aqui e acolá, fazendo conchavos com essas denominações que não era a igreja católica. Imagina os católicos indo lá e eles ensinando as coisas, eles já estavam separados mesmo e ensinando, e muitos católicos estavam gostando daquilo ali. Aí ele escreveu essa encíclica dizendo que não, que os católicos não iriam sair para ficar buscando ensinamento fora, porque o ensinamento é aqui dentro, não é fora. E ele dizia assim, se quiser, a única forma de unir os de fora com os de dentro são os de fora cedendo ao que a igreja sempre ensinou. Não é os de dentro cedendo ao de fora. Se vocês puderem ler, vou repetir, Mortalio Animus. São 19 parágrafos. É bom para nós entendermos, essa luta da igreja para que as heresias elas não se infiltrem dentro e faça com que os católicos venham a se dividir e ir embora. Por exemplo, também lá o Papa Leão X, foi ele que excomungou Lutero. Lutero, com aquelas 95 teses que colocou lá, na catedral, fazendo com que os católicos lessem e também se dividissem e deixassem a Igreja Católica, e infelizmente ele conseguiu fazer isso. E ele foi chamado várias vezes para que ele não continuasse com aquilo, e ele persistiu. Aí o Papa Leão X excomungou, fora da igreja, então, até que você retorne, até que você pense, se avalie e desfaça tudo que você fez. Aí surge o luteranismo. Vocês estão vendo como hoje, no dia em que nós olhamos para Pedro, olhamos para o nosso Papa, para os nossos bispos, a igreja ela precisa sentar e rezar. Precisamos rezar muito. E isso
foi o que a igreja sempre fez. E nós vamos continuar rezando pela fidelidade nossa, pela fidelidade dos padres, pela fidelidade dos bispos, pela fidelidade do Santo Padre ao que a igreja ensina, nessa missão dura de ter que estar aí, olha, dizendo é por aqui que vocês têm que ir, vocês não podem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, é por aqui. E hoje, muito mais, nós precisamos estudar muito, estudar o catecismo da igreja, como eu sempre falo para vocês, ensinar a estudar as encíclicas papais, para que nós também tenhamos um conhecimento e não fiquemos confundidos, porque é tanta coisa que se fala, é tanta coisa que se diz. Eu acho interessante, né? Só para terminar. Tem muitos sites católicos, tem muitos padres que fazem pregações, que estão ensinando as coisas corretamente. Só que os protestantes, esses pentecostais, esses evangélicos, eles entram nos comentários para sentar o pau na Igreja Católica. E vão lá, Ctrl+C, Ctrl+V, manda e começa a ficar falando que a Igreja Católica é isso, que a Igreja é a Babilônia, que nós somos idólatras. Aí começa aquelas divisões de briga, né? Aí os católicos entram também, ainda mais aqueles que conhecem bem a doutrina, e começam a falar, aí falam mal, fala isso, fala aquilo. Eu fico me perguntando, por que eles não entram nos sites dos espíritas? Não deveriam ir lá? Por que não entram no site dos budistas? Por que não entra no site dessas falsas religiões que estão aí? É só na Igreja Católica. Querem converter quem não precisa de conversão. Não entendo. Um padre fala um negócio, se um padre fala de Nossa Senhora, que Maria é nossa mãe, que isso e aquilo, que Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto, que Nossa Senhora foi assunta ao céu, porque esse é o ensinamento da igreja, é um dogma, nós não podemos nos desviar deles. Aí eles entram e começam a falar mal de Nossa Senhora e tal, da idolatria. Vai lá no site dos umbandistas e fala de Iemanjá, diz que Iemanjá é uma deusa pagã, vai lá falar lá. Agora entram na Igreja Católica para falar mal de Nossa Senhora, ficam assistindo. Bem, primeiro, por que está assistindo? Deveria assistir dos seus pastores lá, porque já que vocês fizeram as suas opções, siga lá os seus pastores, e quem sabe os seus pastores dizem, vamos converter os hereges no sentido assim, os budistas, vamos converter os espíritas. Não, é só no site da Igreja Católica. Os outros não precisam de conversão? Já que vocês se encontraram com Jesus, vai falar de Jesus para eles. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja Católica jamais. Satanás cada dia mais ele vai ficar com muita raiva da Igreja Católica. Ele vai tentar dividir a Igreja Católica, mas ele não vai conseguir. Porque Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. E a minha igreja é a católica apostólica romana. Não vai.
E nós vamos ser fiéis até a morte. E aqui, sempre nesse dia, eu sempre lembro de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila surge justamente nessa época que o protestantismo estava no auge. E ela dizia, eu morro como filha da igreja. E morreu como filha da igreja. Eu morro como filho da igreja católica. Eu morro. E peço a Deus essa graça, né? Porque nós somos de lua, né? Hoje, de repente, estamos falando uma coisa, amanhã já é outra. Então, hoje, diante dessa festa, eu quero convidar vocês a ficar em pé aqui, embora não seja um dia de nós rezarmos a profissão de fé, mas vamos rezar a nossa profissão de fé, porque é ela que nos mantém em pé, firmes nessa igreja, a única, a igreja de Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Essa é a fé que nós sempre professaremos. Com confusão ou não, nós iremos sempre professar e iremos morrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.